Amém? Glória a Deus. Então vamos dar continuidade ao nosso curso de ministros e ministério. Hoje iremos estar falando da terceira aula. A terceira aula tem como título Qualidades de um Ministro. Já aprendemos o que é o ministro, o que é o ministério, qual a importância do ministro e o ministério. E hoje vamos falar sobre algumas das qualidades. Claro que, como o nosso curso trata sobre ministros e ministério, não vai ser apenas sobre esse assunto que iremos falar sobre as qualidades do ministro. Depois iremos falar a respeito da unção, da submissão, de algumas outras características necessárias para o ministro. Mas aqui iremos falar sobre essas aqui, dessa terceira página aqui do nosso curso, da terceira aula. Então a primeira que a gente colocou aqui, uma das características, uma das qualidades que o obreiro de Deus, que o ministro, já aprendemos que o ministro é um obreiro, um colaborador, aquele que está ministrando na casa de Deus, está prestando um serviço para Deus, ele precisa, em primeiro lugar, ter uma pessoa íntegra, ele precisa ter integridade. Então, um líder que não é íntegro em sua vida pessoal, não é um verdadeiro líder. Integridade requer caráter. Para um líder seja íntegro, ele deve ser sincero. Esta sinceridade é verificada em seu viver diário, no agir, nas finanças, no serviço. A integridade faz parte da vida do líder. Uma vida pura, sem mancha, demonstra integridade. Ninguém pode falar mal de um líder que assim procede. Ele deve ser um líder de uma só palavra. A Bíblia nos diz que não pode ser uma língua dupla, ou seja, sim, sim, não, não. Ele tem que ser sincero. Lá em 1 Timóteo vai ser um texto que iremos usar para falar sobre as qualidades do ministro aqui. Iremos abordar bastante essa referência. Fala sobre o caráter do ministro. Assim como o fruto é determinado pela espécie da árvore, o ministério íntegro de um homem de Deus será influenciado e será qualificado pelo tipo de homem que ele é. Ou seja, assim como a gente conhece a árvore pelo fruto, a gente também vai conseguir entender o ministério, como que é o ministério daquele líder, olhando para o caráter dele. Então uma das características, uma das qualidades que o ministro tem que ter é integridade, tem que ser íntegro consigo mesmo. O pai procura os verdadeiros adoradores, ou seja, não pode ser uma pessoa de fachada, não pode exercer o ministério, não pode ser uma coisa na igreja e uma coisa lá fora. Ele tem que ser íntegro. Ele tem que ter honestidade, as pessoas têm que ver que ele é sincero, que ele não é interesseiro, que ele ama realmente ao Senhor, que ele honra a palavra, que ele prega e vive o que ele prega. Ou senão a pessoa vai deixar de acompanhar, senão a pessoa não vai ser mais, não vai aceitar, não vai ver ele como uma autoridade espiritual da sua vida. Então, um líder, um obreiro, um ministro tem que ter integridade. Então, a primeira qualidade que o ministro precisa ter integridade. A segunda é muito importante. Sem ela não tem como a gente crescer. Então colocamos que aprender a obediência. Além do ministro permitir Deus transformar a sua vida, como colocamos aqui, ele no passado pode ter sido uma pessoa que não era íntegra, que não era honesta, que não era verdadeira, vivia de aparência, mas agora ele se converteu, foi transformado das trevas para a maravilhosa luz. Mas ele deve continuar aprendendo. A Bíblia diz que devemos conhecer, prosseguir e conhecer o Senhor. Então o ministro, não porque agora ele é ministro, não porque agora ele é líder de um departamento, que ele vai achar que ele não vai mais ser exortado, que ele não vai ser mais corrigido, que ele é o perfeito, que ele já é o santarrão. Nada disso. Ele precisa ter sede de aprender cada vez mais. Jesus falou: aprendei de mim. Então o discípulo tem que ser sempre um aprendiz. Ele deve amar aprender. Ele deve se manter em espírito e entender qual a lição que Deus quer passar para ele. Ele deve estar sempre entendendo que Deus quer investir em novas coisas, que Deus quer continuar acrescentando um novo conhecimento, uma nova visão, e ele deve estar sempre debaixo de uma submissão. Então, aprender a obediência, estar sujeito à autoridade legítima de alguém. O líder não está certo do dever de praticá-la. Nosso exemplo maior da obediência foi o Senhor Jesus, que assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte de cruz.
Então Jesus era o maior exemplo, e ele mesmo, ele fala que ele aprendeu a tornar-se obediente, obedecendo até a morte. Quando Jesus ele ora ali no Getsemane, ele fala: Senhor, ele sabia qual é a vontade do Pai. Ele falou: então não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Ele decidiu se submeter à vontade do Pai, ele decidiu estar debaixo daquela autoridade, e ele decidiu obedecer até a morte. Então foi obediente até o fim. Por isso Deus o exaltou, ele deu o nome acima de todo nome. Então, para você ser um grande líder, aprenda a se submeter, aprenda a como aprender, né, novas experiências com Deus, com o Espírito Santo, sempre questionando pessoas que te amam, pessoas que se preocupam com você, pessoas que vão trazer uma crítica, mas de pessoas que te amam, de pessoas que querem o teu bem. Não é daquela pessoa que não te conhece, não é daquela pessoa que não vai acrescentar nada na sua vida, porque crítico sempre vai existir, e tem as críticas de pessoas que não nos conhecem, isso não nos traz benefício. Mas aquelas que são pessoas que te amam, que Deus está usando para te corrigir, essa aproveite. Porque a Bíblia fala que Deus disciplina a todos aqueles que o amam. Então é bom se rodear de pessoas que possa estar sempre nos corrigindo, nos disciplinando para o nosso crescimento, para o ministério, para o departamento continuar fluindo, pois essa é a vontade de Deus. Amém? Então, primeiro, integridade. Segundo, aprender a obediência. Terceiro, deve saber perdoar. O líder deve estar cheio de compaixão dentro do seu coração, né? O líder deve saber de onde foi que ele foi resgatado. Ele deve se lembrar de onde que o Senhor o tirou, como que Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, para pagar todos os nossos erros, todas as nossas falhas. E o líder, ele vai estar sempre rodeado de pessoas, e pessoas, assim como o próprio líder, são falhas, somos errantes, somos falhos. Então o líder, ele precisa saber sempre perdoar. Quem não sabe perdoar não está apto para liderar. O perdão é um fator importantíssimo em nosso meio. Ninguém é perfeito, por isso torna-se tão necessário o perdão ser exercido. O principal motivo pelo qual devemos perdoar aquele que nos ofendeu é que, em primeiro lugar, Cristo nos perdoou. Querido, o ministério ele precisa de líderes com essa característica, sabem perdoar. Porque muitas vezes pessoas vão ser canal de bênção, muitas vezes as pessoas vão te trazer muita satisfação, muita alegria. Mas às vezes que as pessoas te trazem, né, que as pessoas não trazem essa satisfação, essa alegria. Mas ao contrário, pessoas ingratas, pessoas que vão te trazer tristezas. Você não pode deixar seu coração criar mágoa, rancor. Você não pode querer se vingar de ninguém. Você tem que liberar perdão. Você tem que amar as pessoas, né? Então pessoas à sua volta às vezes vão realmente te decepcionar, mas você precisa saber que seu coração tem que estar cheio da graça do Senhor, cheio da compaixão do Senhor. O Senhor te levanta um líder com característica, ele é íntegro, ele é obediente, mas se ele não sabe perdoar, o inimigo vai tocar essa ferida. O inimigo vai fazer alguém te trair. O inimigo vai fazer alguém te decepcionar. Aí você vai criar uma raiz de amargura. Aí o seu ministério não vai mais fluir. Aí o Espírito Santo não vai mais te usar. Aí você não vai mais fazer aquele ministério com alegria, com a graça do Senhor. Você vai fazer por obrigação. Você vai fazer insatisfeito. Você está entendendo? Temos que sempre estar disposto a perdoar e a liberar perdão. Todos estão entendendo que o Espírito de Deus está falando conosco, amém? Que Deus possa estar preparando essas características nos seus futuros ministros, pessoas que saibam o poder do perdão. Deus falou que se a gente não perdoar, nós também não somos perdoados. Então o inimigo investe muito nisso, né? Você vai ser levantado como Deus, como ministro, e às vezes você briga com a sua esposa, com o seu marido. Se você não liberar perdão, o céu fica interrompido, as suas orações ficam interrompidas. Então como você vai poder ministrar para os outros? Então é algo que é muito sério, é algo que você precisa tirar da apostila, trazer para o seu coração e viver e praticar, né? Seu coração não pode ter nenhuma raiz de amargura. O inimigo pode investir em várias áreas, o inimigo pode roubar bens materiais, o inimigo pode fazer o teu ministério fechar, amém?
tirar, não dar fruto, ficar essas coisas, ataque do inferno, mas ele não pode ter acesso ao teu coração e te deixar magoado, te deixar triste, te deixar com ódio de alguém, amém? Isso ele não pode, porque você é de Jesus, amém? Glória a Deus. Quarto, outra qualidade importantíssima, sem ela não existe ministério, sem ela não existe um ministro de verdade. Então colocamos aqui vida de oração. Oração é falar com Deus, é conversar com Ele de maneira simples e objetiva. Não adianta você ser um ministro e ministrar para os outros e na frente dos outros fazer uma linda oração, usar palavras lindas, querer impressionar as pessoas. As pessoas falam: nossa, sua oração me tocou, eu recebi uma oração, recebi o poder de Deus. Deus pode até fazer isso, Deus usa a fé da pessoa. Mas se você não tiver intimidade com Deus, não adianta você apenas orar na igreja. Jesus repreendeu os religiosos, Jesus repreendeu os fariseus, porque os fariseus eles faziam oração a fim de serem vistos pelos outros. Eles exerciam o seu ministério para ser vistos pelos outros. Então eles oravam de uma maneira assim, muito bonita, que as pessoas achavam muito bonito. Mas Jesus depois ele se direciona aos discípulos, falando: vocês quando orar, não orem que nem eles. Vocês ao contrário, vocês têm que ter intimidade. Vocês vão entrar no seu quarto, vão fechar a porta e vão orar ao seu Pai que está no céu, e em segredo vai recompensar vocês. Então Deus está nos chamando para termos intimidade com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de se entregar, de colocar aos problemas. Por quê? Porque o ministro ele não pode vir ministrar, o ministro ele não pode vir exercer o seu departamento, o seu ministério com a cabeça carregada. Ele não pode estar aqui preocupado com as coisas lá fora. Por isso é que eu falo: não dê ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo, seja colocado diante de Deus, porque Ele cuida de nós. Então o ministro precisa saber que Deus cuida das nossas vidas e precisamos ter um tempo para podermos colocar em dia a nossa vida diante de Deus, as nossas dificuldades, nossos problemas, nossos anseios. Você precisa ter um tempo com Deus. Não existe, eu não acredito que exista alguém mais importante do que o próprio Cristo, o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra. Não existe um advogado que seja mais procurado do que quando Jesus estava aqui na terra. Não existe um médico que seja mais procurado. Jesus na Bíblia fala que ele era rodeado 24 horas por dia de pessoas. Todos queriam ver Jesus, todos queriam tocar em Jesus, todos queriam estar com Jesus. Ele ia para uma cidade e o povo já estava lá. Ele ia para outro lugar e o povo estava lá. Mesmo assim, ele era estrategista, ele conseguia dissipar, se ausentar um pouco ali das suas responsabilidades, do seu ministério, para ficar em particular com Deus. Jesus, ele inicia seu ministério no coração, ele leva todo o seu ministério no coração e ele finaliza o seu ministério no coração, para nos mostrar a importância da oração para o ministro. Não podemos ser negligentes nessa hora, porque sem oração o líder cai, sem oração o ministério afunda, sem oração o inimigo entra e destrói. A oração não é uma arma, a oração é uma ferramenta que Deus te deu para você exercer o seu ministério. Não tem pregação sem oração, não tem ministração sem oração, não tem a graça, não tem o poder, não tem a presença do Espírito Santo, não tem nada se não tiver vida com Deus. E a vida com Deus se inicia com oração. Amém? Então, cultive, né? Aprenda. Quer ser um bom ministro? Quer ser um bom líder? Né? Seja uma pessoa de oração. Inicie seu departamento, inicie o seu chamado, inicie seu ministério com vida de oração. Tão importante como vida de oração, precisamos ter outra característica que é semelhança de Jesus: humildade. Colocamos assim: humildade é uma característica que o próprio Cristo demonstrou ao lavar os pés dos discípulos. A referência está em João 13, versículo 1 a 11. A humildade nos mantém na dependência de Deus e debaixo da graça de Deus. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, quando Deus vê um coração orgulhoso, quando Deus vê alguém arrogante, quando Deus vê alguém cheio de si, achando que é o bambambam, achando que ele é o melhor que os outros, Deus vê arrogância, Deus vê orgulho. E a Bíblia fala que Deus resiste a isso. O Senhor Deus deixa de lado. Mas ao humilde, Ele dá graça.
Humilde é aquele que ele sabe que ele depende de Deus, que é só a graça de Deus na vida dele, que é o poder de Deus na vida dele. Então o humilde, ele está ministrando e ele não deixa o seu coração entrar soberbo. Você entende que a Bíblia nos relata sobre Lúcifer. Lúcifer foi um anjo, querubim ungido, né? Um anjo criado por Deus, cheio de resplendor, era um anjo assim, bonitão, né? Cheio de joias. E aí a Bíblia fala que o seu coração entrou a soberba, entrou orgulho. Ele quis ser igual a Deus. Ele fazia todos os outros anjos prestar culto a Deus. Ele era ministro de louvor. Mas ele começou a falar: em vez de eu dar glória para Deus, estou recebendo a glória para mim. Está bom isso. O pessoal gosta de me dar tapinha nas costas. Eu sou. Se eu não tiver, não tem adoração. Se eu não tiver, a coisa não acontece. Ele achava que era mais importante que os outros, a ponto de achar depois que era mais importante que ele. Aí a Bíblia diz que Deus viu essa soberba e fez ele cair por terra. Ele perdeu toda a sua glória, perdeu todo o brilho, perdeu toda a beleza que Deus lhe deu. Deu orgulho a soberba. E o inimigo sabe como derrubar os líderes. O inimigo sabe como derrubar os ministros. Ele começa a elogiar. Ele começa a colocar esse veneno no coração dele. Começa a entrar o orgulho. Começa a entrar a soberba. No início do seu ministério, ele era dependente de Deus. Ele orava, ele se consagrava, ele jejuava. Ele tinha vergonha de ministrar para as pessoas. Ele não conseguia nem olhar nos olhos das pessoas. Não, agora ele aprendeu. Ele sabe como é que se faz. Ele sabe conversar com as pessoas. Ele sabe chamar a atenção das pessoas. Ele sabe que ele está fazendo o serviço dele bem feito. E aí, se ele deixar o orgulho entrar no seu coração, ele cai. Mas aqui colocamos que a humildade nos aproxima de Deus, e Ele mesmo nos ensinou que você quer ser grande no reino de Deus, seja o menor. Esse é o segredo, seja o menor, seja aquele que sirva, e nunca deixe de servir. Respondemos aqui, 1 Coríntios 1, versículo 27 ao 29, diz assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar o sábio, e escolheu o que para o mundo era fraqueza para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo era insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém pode se vangloriar diante de Deus. Você quer alguma coisa para se orgulhar? A Bíblia fala: orgulhe-se em Deus. Orgulhe-se de conhecer a Deus. Orgulhe-se de seu nome estar sempre livre da vida. Orgulhe-se que a graça de Deus está sobre a vida. Orgulhe-se que Deus tem compaixão das nossas vidas e nos salvou. Somos salvos pela graça. Dom gratuito de Deus, amém? Então, humildade sempre em nome de Jesus. Outra qualidade, sexta, inimigo de contendas. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo 3, né? Fala que precisamos ser inimigo de contendas. Que reluta em lutar. Ele luta para não entrar em batalha, ele luta para não lutar. Tem uma batalha, tem uma luta, tem alguém querendo trazer uma contenda, uma fofoca, ele se esforça, ele luta para não entrar nessa parte, porque ele sabe que ele tem que ser uma pessoa pacificada, ele tem que ser uma pessoa mansa, né? Então, aquilo que termo não se refere à violência, aquilo termo não se refere à violência física, mas alguém encrenqueiro, que gosta de polemizar, ou seja, mas eu nunca briguei com ninguém, não, que isso, eu não vou brigar com ninguém, eu sou um líder, se alguém me chamar para briga, que isso, eu não vou brigar. Tudo bem, tem pessoa que não entra na briga física, mas gosta de uma contenda, mas gosta de trazer uma polêmica, né? Mas gosta de trazer divisão. E aqui diz em Provérbios, eu coloquei aí na pochila de vocês, aqui não está na minha, mas eu acho que coloquei uma referência a Provérbios 6,19, que aí fala o que Deus odeia. E esse versículo diz que Deus odeia em quem semeia contenda entre os irmãos. Cuidado. Hoje em dia, através das redes sociais, é tão fácil, né, entrar em contenda, em fofoca. O telefone é a mesma coisa. Irmão,
não ia te contar, mas vou te contar, né? E começa ali a dividir, trazer container. Não, fuja disso. Paulo sempre advertiu a Timóteo, foge dessas coisas. Não entra nesses debates, nessas containers. Amém? Porque senão você não está mais em paz, não está mais em mansidão. Aí entra novamente. São coisas que Deus está nos ensinando para a gente não levantar o departamento, não levantar o ministério, não iniciar algo e depois ele cair. É o alicerce é a palavra de Deus. Tem que estar firmado na rocha. Senão a gente começa a montar e vem o inimigo, acha uma brecha e derruba. Quando Neemias estava edificando as muralhas, né, vieram de todos os lados inimigos querer trazer contento para ele, divisão, desânimo, todo esse tipo de coisa. E Neemias ele deu uma resposta, que é a resposta que nós temos que dar àqueles que querem entrar em contenda e divisão. Estou fazendo uma vez de novo, né? Queriam conversar, queriam que parasse a obra para ir discutir. Eu falo, olha, eu não tenho tempo. Se eu parar para discutir, a obra para. E eu tenho envolvido com a obra. Eu vou continuar fazendo a obra. Deus me chamou para isso, estou ocupado com isso. Mas isso não deixa para lá, né? Fugir de contendas, né? Ser uma pessoa pacificadora, em nome de Deus. Ele é o príncipe da paz e nós representamos o seu reino. Para Deus? Sétimo, o líder, o ministro, o Timóteo também, né? Diz que ele não pode ser uma pessoa avarenta. Ou seja, ele não pode ser uma pessoa que ama ao dinheiro, né? Uma pessoa avarenta, ama o dinheiro, e outra versão diz, não cobiçoso de sordida ganância, é isso? Sórdida ganância. Ou seja, aquela pessoa que está no ministério, aquela pessoa que, opa, mas quanto que eu vou ganhar com isso? Né? Vai valer a pena financeiramente? Então a pessoa está no ministério, a pessoa está no departamento, mas pensando em lucro. Vou me chamar para pregar, mas quanto que eles pagam lá? Tem uma banda gospel, né? Mas quanto que eu vou cobrar? Ah, não está pagando nada. Para mim não compensa. Né? Pô, pastor, dá dinheiro, hein? Me ofereceram um valor melhor ali. Então a Bíblia fala que o líder ele não pode ser assim. Paulo ele sempre falou que digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia fala, se alguém vive da obra, se alguém prega a obra dele, viver da obra também. Mas não pode ter isso no coração, essa ganância, essa vaidade. O mundo tem isso. O foco do mundo é o dinheiro, é o poder, é a fama. O nosso foco é Cristo. O nosso foco são as almas que precisam ser resgatadas das trevas para se tornar a luz. O servo de Deus ele vê o dinheiro como semente. O servo de Deus ele vê o dinheiro como ferramentas para pregar o Evangelho. Mas não para se promover. Não para querer se mostrar para as pessoas. Eu quero ter dinheiro para mostrar que eu sou bem sucedido. Você tem que mostrar Cristo através do seu caráter, através da sua atitude. Tá? Então, volta a falar. Esse curso está nos preparando. Esse curso está nos forjando. E a gente precisa sempre nos lembrar que nós viemos do mundo. Que nós viemos daquilo que era o contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz, é o reino. Isso é diferente. Judas traiu Jesus porque o seu coração estava nas riquezas. Ele amava o mundo e as coisas que eram do mundo. Então, é por isso que ele traiu a Cristo. Então não pode ser avarento, não pode ser uma pessoa que expande, uma pessoa que se exibe, uma pessoa que acha que é mais importante porque ele tem mais recursos financeiros. 8, né? Oitava característica aqui dá uma qualidade do ministro. Governe bem a sua própria casa, né? Então aqui a gente vê aqui novamente aquela referência de 1 Timóteo 3, que fala sobre essa parte aqui, dessa observação para o diácono, ou seja, para o ministro, que deve governar bem a sua casa, ter autoridade sobre esposo, sobre filho, deve saber administrar a sua casa, porque no final diz assim: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Ou seja, a nossa casa
como que a gente pode colocar? É um aprendizado, é onde que a gente aprende, onde que a gente é capacitado para depois vir colocar em prática a casa de Deus. Então, nós, o homem deve cuidar bem da sua esposa, deve cuidar bem do seu filho, a esposa deve cuidar bem do seu marido, deve cuidar bem dos seus filhos. Os filhos devem ser submissos ao seu pai, a sua mãe, deve ter em ordem o seu lar na sua casa. Deve aprender a lidar com os problemas, com as dificuldades, com as tarefas. Na igreja ele quer servir, na igreja, pastor, quer que eu pegue gás? Pastor, quer que eu compre o copo? Pastor, quer que eu arrume as cadeiras? Pastor, quer que eu colar o banheiro? Quero, obrigado, que bênção. Mas e na sua cara, sua mãe, lava a escala para mim? Não, pega aqui no barulho, você está louco? Tudo eu. Lá você reclama, você murmura e na igreja você quer mostrar serviço. Você tem que ter a mesma prontidão no seu lar, na sua casa. A gente tem que equilibrar. A Bíblia fala que é casado, tem que cuidar bem da sua família. Tem que se preocupar em agradar a esposa. Então antes de vir para o curso mesmo, estava vindo para o curso, entupiu o cano lá da pia do banheiro. Aí que hora que eu vou entrar nessa, né? Estou indo para o curso e tenho que desentupir, aí fica dividindo. Aí lá vai o pastor lá, tem um negócio para desentupir, e vem cabelo, e vem, né? E ai meu Deus do céu, tanto cabelo. Tem que cuidar, tem que fazer a obra lá, tem que fazer a obra aqui. Amém? Então tem que governar bem as experiências que a gente aprende em casa, as dificuldades, as necessidades, você também traz da sua casa. Ou seja, a casa e a igreja tem que ser um local de adoração, tem que ser um local onde o reino de Deus é pregado. Tem uma historinha que várias pessoas contam. Uma vez entrou uma mãe assim, era a esposa do pastor, com seu filho, um colchãozinho e uma mochila. A igreja lotada, cheia assim, aí o marido olhou assim, todo mundo olhando para a esposa, vindo com a mala, o colchão, com tudo assim. Aí o pastor com esse jeito falou, que isso? Por que você fez com isso? Ela falou, porque aqui você é uma pessoa, lá outra, a gente vai morar aqui, então. Aqui você é uma bênção. Aqui você é uma bênção para a criança, aqui você fala comigo, olá querida, tudo bem? Vejo lá, você me trata assim, eu vou morar aqui mesmo. Então uma pessoa é uma coisa na igreja e outra coisa lá fora da igreja. Mas devemos ser exemplo na nossa casa e ter bom testemunho. A Bíblia fala que devemos ter bom testemunho uns de fora também. Trabalho no trânsito, todo mundo conhece meu carro. O outro dia estava lá com o Vinícius essa semana e passou um outro Vinícius. Aí veio de trás me provocando, buzinando, ligando o farol. E eu passo falando, caramba, o cara folgado. Aí eu abri para ele passar, quando eu era ele. Estava com uma banana ali do lado, eu, pô! Aí eu recebi, o que é isso? Eu falei, o que é isso? Está me provocando? Está querendo deixar a carne? Então a gente tem que ter um bom testemunho. Tem que ter um bom testemunho, aqui dentro da igreja e lá fora, Então, no nome de Jesus, é melhor jogar uma banana do que mandar um palavrão, Pega uma banana, era aí, agora come. Glória a Deus, mas não estava na carne não, eu vi que era ele, viu? Aquele é folgado, merecia comer. Glória a Deus, vamos continuar aqui. Então, precisamos ter bom testemunho de fora. 9, outra qualidade, zelo e responsabilidade. Romanos 12, 8 diz assim, aquele que persegue, faça com diligência. E que não devemos ser preguiçosos em nossas atividades. Aí diz em provérbio, vê-se um homem perito na sua obra, perante rei ele será posto, e não entre os pobres. Então diz aqui que precisamos aprender a sermos zelosos, termos responsabilidade. Você vê alguém perito no que faz, será colocado entre os grandes. Deus quer te dar essa habilidade, essas qualidades, que as pessoas vejam que você tem zelo, que as pessoas vejam que você tem amor pela obra, responsabilidade com a obra, responsabilidade com aquilo que Deus dá para você fazer. São qualidades que um servo tem que ter. Passando aqui adiante, diz que precisamos também ter um coração quebrantado. Em João 15, diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e o fruto de vocês não se perca. Então Deus nos escolheu para a gente poder dar fruto e Deus nos escolheu para poder transformar os nossos
corações. Ele que nos escolhe, nos transforma e nos envia. Amém? Ele trabalha a nossa vida. E adiante aqui, e último, nós colocamos outra qualidade, que é uma primeira, renúncia. E aqui tem duas referências, né? Diz assim, renúncia, aquele que abre mão da sua vida para viver a vida de Deus. No dia seguinte, Jesus ia para Galiléia, achou Felipe e disse, segue-me, né? E Felipe o seguiu, João 1,43. E na de vocês tem outra referência, não tem? Na minha não tem. Qual é a referência aí? Lucas 9, 23, que é quando ele chamou, né, e falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e seja meu discípulo, né? Então o discípulo tem que se negar, ele tem que seguir a Jesus, ele tem que ter uma vida de renúncia, tem que aprender a se negar e lembrar que ele não está para ser servido, mas sim